Estamos no livro de Gênesis, capítulo 27, iniciando mais uma parte da narrativa aqui. Nós terminamos o capítulo 26, que chamamos do capítulo de Isaac, porque o capítulo 26 é o único capítulo que realmente foca somente na vida de Isaac e não somente em Isaac como participando quando Abraão ofereceu ali em Gênesis 22, ou no casamento, que na verdade era mais sobre Rebeca, buscar Rebeca, do que Isaac em si. Isaac só aparece no final do capítulo, quando Rebeca chega lá. E as outras partes, né, capítulo 25, agora 27, que tem a ver mais com os filhos. Esse capítulo 27 vai sim ter uma participação importante de Isaac, mas o teor da história é a bênção que ele vai passar para os filhos, né? No caso, que ele iria passar para Esaú. Bem, é uma história bem detalhada. Nós temos vários relatos, né, nesses livros, como Gênesis e outros livros históricos. Nós temos relatos que são mais relatos assim dos acontecimentos na sequência, não tanto assim descrevendo o episódio em si. Então nós temos aqui um capítulo relativamente longo e que relata realmente os diálogos. É uma história bem contada de um episódio importante na vida desta família, na sequência, né, das descendências de Abraão. Então é uma história assim bem descrita, bastante detalhes, né? Não são todas as histórias na Bíblia que entra tanto nos detalhes assim. E outra coisa importante para a gente observar, já na apresentação desse capítulo, é que não é uma história bonita. Aqui nós temos uma história que faz parte da sequência dos descendentes de Abraão. É uma história importante, mas não é uma história bonita. Não é uma história que nós vamos querer imitar, na verdade, nenhuma das personagens aqui. Nós vamos tratar com 4 pessoas nessa história: Isaac e também Rebeca, né, os 2 pais, e os 2 filhos, Esaú e Jacó. Então nós temos 4 personagens, e já, né, que todos já conhecem a história, mas não sei se você já parou para analisar. Na verdade, nenhum dos 4 tem um desempenho, tem assim uma participação positiva. Todos os 4 estão agindo de uma forma errada, de uma forma que não é exemplar. Então nós vamos passar a examinar esse capítulo, a importância dos acontecimentos, né? Não vamos conseguir abordar tudo numa aula só, mas são coisas que evidentemente são importantes. E como nós vemos em muitas outras histórias porque Isaac é um dos 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó também está nessa história. E os outros familiares, mas assim, se pensarmos aqui, nós temos 2 dos 3 patriarcas, Isaac e Jacó. Então, Deus, os autores, né, e Deus tem essa característica: ele não esconde os defeitos, ele não esconde as falhas. Ele, assim, alguém que estivesse narrando a história, muitas vezes nós teríamos essa tendência. Se eu estivesse narrando a história dos meus pais, dos meus antepassados, talvez eu quisesse não divulgar, não expor os defeitos, mas Deus faz questão de expor, porque são coisas que nós precisamos para aprender, e são sempre coisas que vão nos ensinar os caminhos. Mas também assim, uma outra observação, já antes de orar, iniciar a aula, Deus não só não esconde, ele incluiu
esse capítulo, essa história, na história dos... esse aqui é a história das origens, esse aqui por que era importante narrar Abraão, Isaac e Jacó? Porque eles são a origem do povo de Israel, do plano de Deus para a redenção de toda a humanidade. Aqui nós temos as raízes, são heróis da nossa fé. Eles foram pioneiros, eles viveram numa época que não tinham muito conhecimento, eles tiveram que descobrir muitas coisas no caminhar com Deus, que foram fundamentais para todos nós até hoje, mas eles cometeram erros. Então, só que além de ter aqui essa narrativa expondo o que eles fizeram de errado, e até se pode até assim, isso aqui tem tantos detalhes que a gente vê até as motivações ficam bastante evidentes aqui. Então não é uma simples contar os fatos, assim, porque mostra os erros, mas por outro lado, nós não temos, em algumas histórias bíblicas, nós temos uma conclusão, nós temos uma análise divina. Esse aqui foi errado por isso e por isso, Deus repreendeu, houve consequências dos erros. Nessa história, como em várias outras, não tem essa análise, assim, não tem uma escritura que nos conta a respeito assim da atitude de Rebeca, da atitude de Isaac, várias coisas aqui. O único texto que nós temos que vai dar uma análise da ação de uma das personagens, que é Esaú, em Hebreus, né, ele vai falar sobre a atitude de Esaú. Mas, fora isso, nós não temos assim uma análise de Deus. Então, nós temos que fazer essa análise com muito cuidado, buscando os princípios de Deus em outros textos e na revelação de Deus como um todo, porque nós corremos o perigo de tirar uma conclusão errada, de interpretar de uma maneira errada, de ter uma visão errada de Deus. Eu posso interpretar isso aqui como se Deus estivesse aprovando as atitudes de mentira, de engano. Então, são aspectos importantes que nós temos que realmente pedir ajuda de Deus e do Espírito Santo para tirar as conclusões certas e para fazer a aplicação certa para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de algo muito importante. Esse capítulo, como todas as histórias narradas na Bíblia, foram registradas, foram deixadas para nós, para que nós pudéssemos realmente ver os teus caminhos, como que as coisas aconteceram, como que o Senhor tratou com essas pessoas, como que o Senhor conduziu essas pessoas e toda a humanidade para caminhar em direção ao alvo certo. Então, nós também, já muito distantes dessa época na história, mas nós enfrentamos as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, só que nós temos muito mais recursos, nós temos muito mais facilidade para entender quais são as coisas que o Senhor aprova e quais são as coisas que o Senhor não aprova. Mas queremos que o Teu Espírito Santo nos ajude, que nós possamos realmente ver o que o Senhor quer nos ensinar e o que essa história pode nos ensinar sobre o caráter que o Senhor quer, o jeito certo de fazer as coisas e quem o Senhor é. Pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua revelação, pedimos que o Senhor nos conduza como o professor, como o consolador, como o mestre, como aquele que nos leva a toda a verdade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então essa é a história da tentativa, podemos dizer assim, houve uma bênção de Isaac para os 2 filhos, mas as coisas não aconteceram como ele planejou. Então nós temos uma história aqui que o foco principal é a passagem da bênção
para os filhos. E, na verdade, parece que Isaac só tinha intenção de passar para Esaú, pelo menos até onde a gente consegue ver na história. Ele chamou somente Esaú e ele tinha uma intenção de abençoar Esaú. Se ele ia fazer alguma coisa em outra ocasião com Jacó, nós não sabemos, mas essa é a história que trata de uma bênção, de passar a bênção, o pai passar uma bênção, transmitir, dar uma bênção para os filhos. Tem vários aspectos, eu vou falar algumas coisas mais no início, depois hoje nós vamos dar uma olhada, se Deus permitir, para a história como um todo, a história é muito clara, não precisa de muita explicação, mas há vários pontos que merecem ser destacados e observados, né, que às vezes numa passagem, uma lida rápida, a gente pode não perceber, mas depois nós temos várias conclusões, algumas vão ficar para a próxima aula, porque são várias coisas que a gente precisa analisar com mais detalhes. Mas antes de começar, vamos pensar um pouquinho sobre o tema da história, que é essa passagem de bênção, esse momento importante. Não é uma coisa que a Bíblia relata muitas vezes, tem várias histórias de bênção. Jacó, que aqui vai receber a bênção, depois ele dá uma bênção no final do livro de Gênesis, ele dá uma bênção para os 12 filhos, e antes, na verdade, de dar a bênção para os 12 filhos, ele dá, a pedido de José, ele dá a bênção para os 2 netos dele, os filhos de José. Então, Jacó é uma figura assim na história de bênçãos. Nós temos a história de como ele recebeu a bênção do pai dele, e nós temos a história de como ele passou a bênção para os filhos e para pelo menos 2 dos netos dele. Moisés também passou uma bênção para todas as 12 tribos, né, no final de Deuteronômio. Nós não temos, além disso, assim, tantas histórias sobre bênção. Davi passou um encargo, ele foi uma espécie de bênção, mas Davi deu um encargo especial para Salomão, mas não tem uma história de como Davi abençoou todos os filhos. E voltando para os patriarcas, na verdade nós não temos nenhuma história relatada de Abraão ter feito uma cerimônia assim, de passar uma bênção para Isaac. A Bíblia só fala que ele deu presentes para os outros filhos e mandou, né, despediu os filhos para que eles fossem para mais longe, e ele deu tudo o que ele tinha para Isaac. Então, se ele verbalizou, se ele fez algo assim, nós não sabemos. Mas a bênção é algo assim muito especial. Tem cerimônias no judaísmo de abençoar os filhos quando eles chegam à idade de 13 anos, né? E isso é algo muito importante até hoje, né? No cerimonial dos judeus, do povo de Israel. A bênção é algo assim muito especial. Eu coloquei aqui nessa folha alguns aspectos, porque a palavra bênção é muito usada na Bíblia, nós usamos hoje, né? Qualquer coisa boa que acontece, nós falamos que é uma bênção, é uma palavra muito comum, muito usada, no sentido que nós estamos vendo aqui, que Isaac queria muito dar uma bênção. O primeiro versículo fala que ele estava velho e que ele já não conseguia nem enxergar muito. Nós não sabemos a idade, existem vários cálculos, várias especulações sobre a idade de Isaac. Nessa época, Isaac, dos 3 patriarcas, foi quem viveu mais tempo. Ele morreu com 180 anos. Agora, no final do do capítulo 26, fala a respeito de Esaú, com 40 anos, tomando 2 mulheres do povo Eteu, quando ele tinha 40 anos. Esaú e Jacó nasceram quando Isaac tinha 60 anos de idade. Então, esse final do capítulo 26,
Esaú, com 40 anos, tomando essas duas esposas, Isaac teria 100 anos de idade. Mas provavelmente tinha passado mais tempo entre o final de 26 e essa história do 27, porque Jacó ficou 20 anos depois desse acontecimento, né? Ele fugiu de Esaú, ele ficou 20 anos fora, e ele voltou e o pai dele estava vivo ainda, mas é difícil imaginar que essa história, que se Isaac estava com 100 anos nessa ocasião, e ele foi morrer com 180 anos, que ele tivesse vivido mais 80 anos. Não cabe muito na matemática do resto da história de Jacó. Mas, então, alguns especulam que ele pudesse ter 140 anos. O fato é que Isaac falou, ele estava cego, ele estava velho. A história parece que dá a entender que ele ficava deitado, porque quando os filhos, o primeiro Jacó, depois Esaú, quando eles chegam trazendo comida, eles falam com ele para se levantar, talvez ele ficava deitado, a gente não sabe exatamente, ele parece que estava bem, assim, sem muita força, bem fraco e idoso, mas ele viveu muitos anos depois disso, né? Bom, então essa ideia que a gente não sabe se as famílias usavam, se eram todos que tinham essa prática de chamar os filhos e dar uma bênção no final da vida, mas nos exemplos que nós temos de Jacó, de Moisés, assim, a ideia seria mais ou menos esses pontos aqui. Eles passavam uma bênção para transmitir o favor de Deus. E eu até coloquei no esboço aqui que a bênção é o melhor presente que um pai pode dar para seus filhos. Existe uma diferença aqui, esse capítulo todo não está falando sobre herança. Esse aqui não é o momento em que Isaac vai pegar todos os bens dele e dividir entre os dois filhos. Não é disso que se trata. Mas, assim, o primogênito, ele tinha tanto o direito de uma herança maior, como normalmente ele recebia também uma bênção especial. Mas aqui, o melhor presente que um pai poderia dar para o filho é uma bênção. O pai, ele nesse momento de dar uma bênção, ele está sendo um representante de Deus, porque quem realmente pode dar ao filho um futuro maravilhoso, quem pode dizer o que vai acontecer na vida do filho? Então eu coloquei aqui o favor de Deus, um legado, um alvo, um propósito para a vida. Davi fez isso com Salomão, ele deu a Salomão uma missão. Ele falou assim, Deus me deu, na verdade Davi, ele recebeu, né, um encargo, ele que quis fazer uma casa para Deus, e Deus falou assim, você não vai fazer, mas seu filho vai fazer. Então Davi passa para Salomão algo que Davi não pôde fazer, mas que Salomão poderia continuar. Salomão completaria a missão do pai dele. E aqui dos patriarcas é assim também, porque Deus deu a Abraão uma promessa, mas uma promessa que aconteceria muitos anos, e na verdade tem muitas coisas que não aconteceram até hoje. Então, os pais, eles têm uma responsabilidade, um encargo de passar para os filhos esse legado, esse alvo, esse propósito de Deus. Então, isso é algo que é muito maravilhoso, é tremendo você pensar que os pais podem e devem passar para os filhos esse tipo de legado. É uma espécie de herança. Esse aqui, como eu falei, não são bens materiais.
Como eu falei, Abraão não... A gente não tem um momento, não tem um registro dele transmitindo para Isaac qual é a promessa e o que Isaac tem que fazer. A Bíblia fala sobre ele passar a herança mesmo. Mas muito mais importante do que os rebanhos, do que uma propriedade, do que os bens materiais, do que aquilo que os pais passam para os filhos, bens, propriedades, coisas assim, muito mais importante é um propósito para a vida, um sentido para a vida. Não tem uma coisa mais importante na vida de alguém do que viver em função de um propósito. E esse propósito, ele tem que ser descoberto, tem que ser encontrado por cada pessoa, entre a pessoa e Deus, mas os pais têm um papel nisso, né? Os pais passam muitas coisas, né? Mesmo sem pronunciar uma bênção especificamente, os pais passam muitas coisas desde o primeiro dia de vida para os filhos, mas tem algo muito especial nessa bênção, nesse legado, né? Então não é só filho, eu quero que você seja feliz, filho, que você viva muitos anos, que você tenha felicidade, que tudo que você fizer seja próspero. A ideia não é somente isso, né? É muito mais, né? É o favor de Deus. Então, inclui prosperidade, vencer na vida, mas é algo que faz parte de um propósito de Deus, é algo que dá um sentido para a vida. Deus fez isso quando Ele criou Adão e Eva, Ele deu a eles um propósito. Então, esse propósito, esse alvo da vida, ele precisa ser transmitido, ele precisa passar de geração em geração. Como que o legado de Jesus veio passando de geração em geração até hoje. Cada geração tem essa responsabilidade com os filhos, com outras pessoas que vão chegando. Então, essa bênção como um legado é algo muito rico, muito cheio de significado. Então, esse legado, alvo, sentido para a vida, é algo coletivo, é algo que não é só para uma pessoa. Por isso que eu coloquei um outro item aqui, que muitas vezes na bênção que Jacó deu para os 12 filhos, tinha algo diferente para cada filho. Ele falava para cada um. Então tem aspectos específicos, tem aspectos individuais que apareciam nessas bênçãos. Deus inspirava, e por isso também eu coloquei o último aspecto, que é uma profecia. Então tudo isso, né, esses vários aspectos estão incluídos aqui nessa história. Agora, quando eu falo que há muito tempo, né, essa história me inspira muito, apesar dos aspectos negativos, mas primeiro até quero falar sobre esses aspectos positivos. Essa história, ela transmite uma coisa muito importante. Isaac quis dar uma bênção para, vamos dizer assim, para o seu filho preferido, o filho preferido de Isaac. Isso nós aprendemos lá no início da história dos gêmeos, né, em Gênesis 25, já fala, né, uma das primeiras coisas que fala sobre Esaú e Jacó, fala da profecia que Deus deu para Rebeca. Deus falou com ela quando os dois estavam ainda no ventre. Deus falou com Rebeca que eram duas nações e que o mais novo ia ser o mais forte, o mais velho ia servir o mais novo. Então, desde o início, é uma coisa assim que é difícil até para a gente entender. Dois filhos gêmeos de um casal que faz parte da linhagem dos primeiros patriarcas, das promessas de Deus. Um seria
o herdeiro, a continuação dessa promessa, o outro não. Então, isso trouxe, e até assim, por que Deus revelou isso para Rebeca? Porque ela sentiu que os dois estavam brigando dentro do útero, e ela falou assim, e era tão forte que ela perguntou para Deus, não é assim, ai que legal, meus bebezinhos estão se mexendo dentro de mim, que normalmente as mães têm muita alegria de sentir o movimento, sentir a vida do bebê, do bebê antes de nascer, já se movimentando, mas para ela era algo angustiante, era tão forte que ela perguntou, Deus, o que está acontecendo? O que é isso que acontece dentro de mim? Que, né, ela sentia que os dois estavam brigando, e Deus falou, olha, realmente, a vida deles vai ser de uma briga contínua. São duas nações, são duas direções, são dois rumos totalmente diferentes. Então, desde o início tinha essa separação, e também desde o início, não sabemos a partir de que idade, um era preferido da mãe e o outro era preferido do pai. Então, nós temos uma situação que começou lá atrás e que vai se evidenciar, que vai vir à tona aqui nesse capítulo 27, já mais perto do fim da vida. Assim, Isaac vai viver muito tempo ainda, mas é como se fosse uma despedida. Então, aqui nós temos que Esaú era o filho preferido de Isaac. E Jacó, talvez em parte por causa da profecia que Deus deu a Rebeca, mas Jacó era o preferido de Rebeca. Mas não era só por causa assim, que ela sabia que Jacó herdaria a promessa. É porque Esaú gostava de caçar, então o pai amava aquela carne que o filho, né, trazia, que caçava um animal selvagem, trazia carne. Esaú sabia cozinhar, fazer uma carne especial que o pai dele amava. Então, desde lá atrás, Esaú era do campo, o pai tinha mais identificação com ele, gostava dessa comida que o filho preparava, e Jacó era mais caseiro e era mais amigo da mãe. Então, nós temos uma situação também muito desfavorável para uma família, muito negativa, porque isso, com certeza, serviu como uma divisão entre os pais, não só uma divisão entre os filhos, mas também uma divisão entre os pais. Então, era uma situação muito negativa. A preferência de um pai ou de uma mãe por um dos filhos é uma coisa negativa, é uma coisa errada, porque todos devem receber o mesmo amor. Agora, se é uma coisa assim, tem muitos fatores misteriosos. Assim, o que me atrai sempre nas histórias bíblicas é entender mais sobre Deus. Deus nos deu esse papel de ser pai e mãe. Isso é algo que Deus compartilha conosco, porque Deus é o pai, é a mãe por excelência. Deus é um pai, Deus é uma mãe. Deus é tudo neles, em um só. E Ele deu para nós o privilégio de compartilhar com Ele, de sentir um pouco do que gerar um filho, do que é cuidar de um filho, do que é ter um amor pelo filho, do que é sofrer pelos filhos. E Deus é pai de toda a humanidade. E nós temos uma das grandes dificuldades na Bíblia, que é de entender por que Deus escolhe uns e não escolhe os outros. É um dos grandes problemas, um dos grandes mistérios teológicos, bíblicos. Como que Deus pode ter preferência por alguém? E Deus, que é perfeito, Ele não tem essas motivações erradas.
nós não sabemos de todos, assim, tudo que passava, logicamente, em Isaac e Rebeca, mas nós sabemos aqui, pelo que está registrado, essa afinidade. Isaac tinha afinidade com Esaú. Agora, por que ele tinha afinidade com Esaú? Pelo menos o que está escrito aqui é por causa da carne, por causa de uma satisfação. E então isso faz a gente pensar muito assim sobre vários aspectos, sabendo que os homens nós estamos sujeitos a ter motivações egoístas, nós gostamos daqueles que nos que nos dão atenção, que assim, se um filho, os pais podem jurar que têm o mesmo afeto por todos os filhos, mas nós não somos indiferentes a um tratamento, a uma afeição, a um cuidado que um filho pode dar. Isso nós temos dificuldade de lidar com isso de uma forma correta, e nem posso me aprofundar muito nesse assunto assim de preferências e se até onde que isso é certo ou errado. De maneira geral, como afirmei, assim, ter preferência por um é errado, principalmente se for por um motivo egoísta. Mas pensando em Deus, que é o Pai perfeito, a Mãe perfeita, Deus também corresponde, Deus também é tocado quando um filho responde a ele, dá afeto a ele. Então, ele não ama mais, tem um aspecto de escolha que Deus escolheu Israel por um propósito para alcançar todos, mas isso não envolve uma resposta especial, que nós sabemos que Israel como nação, a igreja também, nós como cristãos, nós não fomos escolhidos porque a gente já do início a gente já ficava correspondendo a Deus, amando a Deus. Deus nos escolheu quando nós nem amávamos a Deus ainda. Mas Deus é muito sensível às nossas respostas ao amor dele. Então, é um assunto muito complexo, evidentemente eu não vou conseguir, nem por causa, em parte, assim, não temos tempo para aprofundar muito, mas nem eu, nem você, nem teólogo algum, nem qualquer pessoa humana tem condições de conhecer, de entender como Deus funciona, o que faz Deus tratar pessoas de uma maneira, outras pessoas de outra, né? E sabendo que não é porque um se sai bem, um é próspero, o outro não é, isso não é o amor de Deus, né? Deus ama um, então faz tudo dar certo na vida dele. Deus não ama o outro e tudo dá errado. Então são assuntos muito complexos, muito amplos, mas nós vamos avançando mais, né, na história, mas a verdade é que nessa família nós temos uma situação muito errada, que o pai gosta de um filho, a mãe gosta do outro. É verdade que Rebeca acertou ao entender que Deus queria dar a bênção de Abraão, a bênção de dar continuidade. Isso foi uma escolha de Deus, mas a maneira de Rebeca agir e as estratégias dela e a preferência pessoal por ele, porque não é o fato assim, como nós vimos com Ismael, Deus amava Ismael, Deus amava Esaú, mas Deus tem propósitos diferentes para cada um. Então foi muito errado a Rebeca dar preferência e não se importar com o sentimento de Esaú. Então, enfim, nós temos uma situação bem complexa aqui. Mas, então, mais uma coisa antes da gente fazer uma análise rápida da história em si. Essa história, acima de qualquer outra na Bíblia, mostra a importância
que, nesse caso, os filhos davam, isso é para mim, uma das lições mais importantes desse capítulo, é a importância dessa bênção como aquilo que é mais importante do que qualquer herança, do que qualquer outra coisa que os pais pudessem deixar para os filhos. Aqui nós temos uma história como esses dois gêmeos queriam muito a bênção do pai. A Rebeca tá envolvida na história, ela tá se interferindo, foi ela que instigou Jacó, mas a verdade é que os dois, Esaú queria muito essa bênção e Jacó queria muito essa bênção. É uma das partes assim, que é meio estranha, né, nessa história, porque por que só teria uma bênção? Por que se Isaac abençoasse Esaú, não ia ter uma bênção para Jacó? E como aconteceu de fato, Jacó roubou a bênção de Esaú, e Esaú chegou depois e ficou desesperado, querendo alguma coisa, mas não tem mais nenhuma bênção. Era como se, do jeito que Isaac falou assim, não sobrou nada para eu te dar. Mas Isaac ia fazer isso para Esaú, ele ia dar toda a bênção para Esaú e não ia sobrar nada para Jacó. E qual que é a importância disso? E se Isaac tivesse feito uma coisa que Deus não estava aprovando? Então tem muitas perguntas, mas a primeira afirmação, apesar desse aspecto estranho, né? Porque, por exemplo, Jacó deu a bênção para 12 filhos. É verdade que nem todas as bênçãos eram iguais. Os filhos não recebiam uma bênção igual. Havia esse aspecto profético, mas é nesse sentido que até essa geração, porque depois de Jacó para frente, todos os 12 filhos entraram na herança, todos os 12 filhos fizeram parte da nação, mas até essa geração, por motivos que nós não entendemos plenamente, Ismael até dá para entender, porque não era filho de Sara, foi uma iniciativa humana, mas Esaú e Jacó, os dois gêmeos, os dois filhos de Isaac e Rebeca, por que tinha que ter essa separação? É uma pergunta que eu não sei responder, né? Tem os aspectos assim que Esaú, Hebreus 12 confirma que Esaú era uma pessoa chamada de profana, assim, ele não deu valor, ele não prezou aquilo que Deus deu. Mas quantas pessoas entre os 12 filhos de Jacó, com certeza alguns deles também não deram tanta importância. Então é difícil entender essa separação, porque Esaú não poderia herdar também. Mas o fato é que aqui nós temos esse aspecto de que só um filho receberia realmente essa porção especial. Só um filho receberia de fato assim uma bênção completa, o legado de Abraão que passou por Isaac. Então é algo assim que nós não sabemos explicar, uma coisa assim mais estranha, no sentido assim de que não podia ter uma bênção igual para os dois, mas o aspecto positivo é que os dois consideraram como o legado, como a herança, como a coisa mais preciosa. Os dois, o que eles mais queriam era receber essa bênção do Pai. Então, como eu falei, não tem nenhuma outra história na Bíblia que mostra isso com mais clareza. Como a bênção é algo muito especial, como é algo que Deus quer nos dar. Deus quer que nós sejamos transmissores de bênção. Abraão recebeu o chamado de ser uma bênção para todas as famílias da terra. Deus queria dar essa bênção e que os seus amigos, seus instrumentos pudessem ser um canal para transmitir bênção para
todas as famílias da terra. Não, nosso chamado é para ser um transmissor de bênção. Agora, isso não é apenas um desejo, isso não é uma coisa que nasce na minha cabeça. Então, é bem complexo isso. Para nossos filhos, para pessoas que estão próximas a nós, para ser uma coisa real, precisa ser algo realmente transmitido por Deus. Nós não somos a origem. Isaac não tem direito de simplesmente porque eu gosto, meu filho caça, é uma coisa que eu gosto, eu me satisfaço nisso, ele me agrada, ele sempre me dá aquilo que, né, assim, ele traz essa satisfação para mim. Eu não tenho direito de fazer as escolhas, eu não tenho direito de simplesmente passar para alguém de acordo com a minha cabeça. Mas nós somos chamados para ser transmissores da bênção de Deus. Então, esses são alguns aspectos importantes aqui nessa história de que a bênção de Deus, o favor de Deus, o propósito da vida, andar dentro da provisão de Deus. Não existe algo melhor do que você estar em comunhão com Deus, você ter o desejo, o propósito de vida de promover o reino de Deus, de colaborar para que esse reino venha, de colaborar para que a humanidade seja redimida. Não tem nada melhor. Então, a bênção é realmente o tesouro mais precioso, é algo tremendo e depende de muitos aspectos dentro do plano de Deus, né? Como eu falei, não é uma coisa que só vem da nossa cabeça, não são simples escolhas nossas e principalmente não são não são consequências da minha preferência pessoal, ok? Então, eu acho que esses são alguns aspectos que queremos notar. E eu queria ler uma passagem que acho que é bem conhecida, mas existem bênçãos, profecias específicas, diferentes para cada pessoa, mas quando a gente pensa nesse nosso papel na terra e quando nós somos redimidos por Deus, somos enxertados dentro do povo escolhido de Deus, a nação de Israel. Nós herdamos por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo que nos torna filhos de Abraão, nós herdamos essa missão de passar a bênção de Deus para nossa família, para nossos filhos, mas para todos os povos. Então, a missão sacerdotal, eu queria ler com vocês a bênção chamada a bênção aarônica. Está em Números 6, versículo 22. Eu quero ler essa bênção para a gente ter uma clareza, não é uma fórmula mágica, não é simplesmente repetir essas palavras, mas essa é uma expressão da nossa missão sacerdotal de sermos uma bênção a todas as nações, de transmitir a bênção de Deus para quem está próximo a nós. Então, Números 6, versículo 22. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão a seus filhos: assim abençoareis os filhos de Israel. Então, Arão, sacerdote, os seus filhos, sacerdotes, eles teriam a missão, teriam a responsabilidade, teriam o encargo de abençoar, de passar uma bênção aos filhos de Israel, dizendo. Então, essa bênção aarônica, essa bênção sacerdotal, é uma bênção, é uma expressão de como nós devemos abençoar as pessoas, qual que é o propósito de Deus para que nós possamos abençoar os outros. É uma bênção geral, não é uma coisa específica. Deus pode nos dar palavras, percepções, revelações específicas para abençoar um filho de uma maneira
outro de outra maneira, outras pessoas, mas esse é o chamado sacerdotal para abençoar todos. Mas para que isso seja verdade, essa bênção tem que estar dentro de nós. Então, a bênção é a seguinte: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olha, não falta nada, né? Isso aqui é a bênção sacerdotal, a bênção que Deus deu ao sacerdote, dizer assim, versículo 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, o que o sacerdote faz? Ele traz o nome de Deus, ele traz a presença de Deus sobre as pessoas, e trazendo a presença de Deus sobre as pessoas, o próprio Deus abençoa. Porque isso aqui não é uma fórmula mágica, isso aqui é para ser uma coisa transmitida, isso aqui é uma coisa que deve ser passada. E, como eu falei, assim, a bênção, por exemplo, de Isaac sobre os 2 filhos, é como se fosse a consumação, é o final, né? A consumação, né? É o glacê no bolo, é assim, a cobertura final de uma vida, né? Isaac e Rebeca teriam de passar o conhecimento de Deus, a aliança de Deus para os filhos, a bênção final, que é muito importante, mas ela não tem valor se antes, se durante toda a nossa vida não há uma transmissão, assim como a transmissão genética, a bênção de Deus não é transmitida assim por uma imposição de mãos, por uma fórmula mágica, é uma coisa de vida, é uma coisa de continuamente, diariamente, transmitindo a vida, transmitindo a bênção. Então, isso aqui é para a gente entender um pouco, assim, ter um pouco da visão de Deus sobre a importância da bênção e entender que essa história, esse capítulo, vai nos mostrar exatamente isso. Eu acho que eu não vou conseguir fazer muita coisa no capítulo, mas eu quero ainda falar sobre uma das primeiras coisas que aparecem nessa história, é justamente quando, então, vamos ler os primeiros versículos, os primeiros 4 versículos, e eu quero comentar, já falei sobre essa preferência de Isaac por Esaú por causa dele ser um caçador, por ele gostar, por ele receber a satisfação de Esaú por meio do alimento, da comida. Então, Gênesis 27:1. Quando Isaac estava velho, seus olhos se enfraqueciam de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Eis-me aqui. Muitos sabem que essa expressão em hebraico aparece muitas vezes na Bíblia e é uma expressão assim que significa estou aqui à sua disposição. Eis-me aqui. Então, Esaú, como um filho, ele tem uma relação de afeto com o pai dele, a preferência, tem uma coisa não muito certa, mas vamos olhar aqui agora, inicialmente, no aspecto que retrata nossa relação com nosso Pai, que é Deus. Então, Isaac vem e fala, Esaú, e Esaú se apresenta e fala, eis-me aqui. Ele está dizendo assim, olha, pode falar qualquer coisa que eu estou à tua disposição. Disse-lhe o pai, agora estou velho, não sei o dia da minha morte. Quem já viu um pai ou uma mãe falando assim, olha, acho que logo, logo vou morrer, e não acontece nada disso, né? Às vezes a pessoa pensa que está ficando débil, limitado e tal, e na verdade vai viver muito tempo ainda, né? Estou velho e não sei o dia da minha morte. Então ele dá a seguinte instrução para Esaú: toma, pois, as tuas
as tuas armas, as tuas, né, os teus instrumentos, as armas, né, de caçada, né, tua aljava, teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que a minha alma, né, essa é a palavra, é uma tradução correta, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Então, eu já estou fazendo alguns paralelos mostrando os erros humanos, né, de Isaac, de Rebeca, nós vamos ver isso bastante nesse capítulo, mas eu fiquei pensando, Isaac aqui, ele está se demonstrando como uma pessoa assim, muito ligada, ele é muito ligado assim à comida, e é uma coisa bastante comum, pessoas mais idosas que às vezes perdem, na verdade todos nós gostamos de comer, isso não é uma característica só dos mais idosos, mas é um fato de que muitas vezes à medida que a vida vai ficando mais restrita e tendo muito mais dificuldades, muitas vezes as pessoas acabam perdendo várias outras coisas que são prazerosas, vários outros propósitos na vida. Se Isaac ele estava cego, ele talvez ficava até deitado, ele não tinha muita coisa para fazer na vida, não tinha muito objetivo, não tinha muito prazer. Então, realmente, ele era, assim, para ele, um dos grandes prazeres na vida era a comida. E desde lá atrás ele gostava dessa comida, dessa carne da caçada que Esaú trazia para ele. Então, eu fiquei pensando, olha só, ele quer dar uma bênção para Esaú. Ele tem essa preferência, ele não chamou Jacó, a gente não sabe o que ele ia fazer em relação a Jacó, que ele, se tivesse dado certo o plano dele, mas ele fala, Esaú, vá trazer uma caça para mim, do tipo que eu gosto, quando eu comer a sua carne, a alma é a nossa vida consciente, nossos sentidos, é o centro da nossa vida, a minha alma, assim, eu quero sentir prazer. E quando eu sentir bastante prazer nisso que você vai fazer, eu vou ter muita vontade de abençoar você. Então, assim, ele está dando uma dica para Esaú, o que vai fazer com que ele possa dar uma bênção boa para Esaú. Então a gente vê esse lado negativo, porque Isaac sabia. Não é possível que Isaac não soubesse olha só, o que tinha antes disso? Tinha a palavra que Deus deu a Rebeca, mas não é possível que Isaac não soubesse dessa palavra que Deus deu para Rebeca quando os gêmeos não tinham nem nascido ainda. Deus deu a dica, né? Deus deu a profecia, Deus deu uma chave para saber qual dos dois seria o herdeiro da bênção de Abraão. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato é que Esaú vendeu o direito de primogenitura justamente por comida. Esaú também era uma pessoa que vivia muito assim em função do momento, da necessidade, ele estava com muita fome, me vende sua primogenitura, que adianta, o que me vale a primogenitura se eu vou morrer de fome? Ele não ia morrer de fome, ele tinha os pais, ele não ia ficar morrendo de fome, mas ele queria aquela comida que Jacó estava fazendo, ele também... Né, a semelhança do pai dele, ele parece que era uma coisa que ele valorizava muito, e esse foi o grande erro que Hebreus cita, que Esaú não... assim, como eu posso estar passando a maior necessidade? O que vai acontecer se no momento Esaú era por causa de comida,
mas uma atração sexual do momento, qualquer tipo de tentação, dinheiro, uma oferta de dinheiro, o que a gente vai fazer algo por causa do momento? Nós vamos vender nossa herança em Deus? Eu vou jogar fora o que eu tenho com Deus? Eu vou jogar fora a relação com minha esposa, eu vou jogar fora a relação com meus filhos, eu vou jogar fora meu caráter por causa de uma coisa do momento? Né? É por isso que Hebreus diz que Esaú foi profano, ele não valorizou uma coisa que tinha muito valor, muito mais valor do que uma comida. Então, Esaú vendeu, ele fez algo, eu condeno Jacó por se aproveitar daquele momento de fraqueza do irmão dele e explorar aquilo. Eu entendo que isso não é a metodologia de Deus. Se Deus ia dar a promessa, a continuação, a vocação para Jacó, Jacó não precisava negociar isso, ele não precisava se aproveitar do momento vulnerável do irmão dele, não era necessário. Deus, isso aqui não está escrito nessa parte das Escrituras, mas eu posso afirmar pelo conteúdo de toda a palavra de Deus que Deus não depende. E essa vai ser uma grande lição que Jacó vai levar anos e anos para aprender. Deus não depende da minha ajuda para cumprir a promessa dele na minha vida, ou para cumprir o que Deus planejou fazer, não só na minha vida. Deus falou, eu escolhi Jacó como aquele que vai ser o próximo instrumento. Deus tem suas razões, Deus tem direito de escolher. Isso não significa a escolha de salvação. Eu não creio nesse tipo de escolha aleatória de Deus escolher uns para salvação e outros para não, mas Deus pode escolher quem Ele quiser como seus instrumentos. É como o dono de uma empresa. Eu quero contratar uma pessoa com essas qualidades para essa função. Deus tinha uma função nesse momento da história. Jacó era a pessoa ideal, ele tinha muitos defeitos, talvez defeitos muito mais sérios do que os defeitos de Esaú. Mas Deus queria demonstrar, Deus queria fazer algo por meio da vida de Jacó, ensinando exatamente, tratando com o caráter como Jacó tinha. Deus tinha um propósito para fazer, e Jacó era a pessoa ideal. Então Deus escolheu, Deus nomeou, falou assim, é Jacó, essa é a pessoa. Jacó não precisava ter feito aquilo com Esaú naquele momento, e Rebeca e Jacó juntos não precisavam ter enganado Isaac para conseguir a bênção. Não é necessário. Mas, olhando do lado de Esaú e de Isaac agora, Esaú, ele vendeu a primogenitura. Ele não valorizou, ele colocou como uma coisa assim, e daí? Eu quero comer, eu estou com fome, eu quero agora. Se esse é o preço, não tem problema, deixa para lá. Então, Esaú, ele abriu mão daquilo que era o direito dele. E não é possível que Isaac não soubesse disso. E ainda nós temos um terceiro fato. Então, nós estamos colocando três coisas. Deus falou com Rebeca antes dos dois nascerem. Jacó, é o mais novo, não é o mais velho. Esaú vendeu a primogenitura, ele negociou. Ele falou, pode, fica com você. E o terceiro fato está no final de Gênesis 26, 34 e 35. Quando Esaú tinha 40 anos, ele tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Então ele pegou duas mulheres dos povos de Canaã. E Abraão tinha tomado uma posição muito séria que não era para Isaac casar com nenhuma mulher de Canaã.
E não sei se Isaac falou isso, não sei o que Esaú sabia, mas a verdade, versículo 35, Gênesis 26, 35. Essas duas mulheres foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Então, Esaú tomou uma decisão, nós não temos condições de saber até que ponto que ele sabia, o que sabia, mas a história de família não é possível. Quem era Rebeca? De onde ela veio? Por que Isaac casou com Rebeca? Ele sabia dessa história, sabia das promessas de Deus. Então, Esaú não se importou. Então, é mais um fator na vida de Esaú e que Isaac deveria ter prestado atenção. Ok? Então, voltando para o capítulo 27, Isaac, qual foi o erro de Isaac? Nós vamos ver cada uma dessas 4 pessoas, cada personagem aqui, cada figura aqui vai assim, estar cometendo erros muito sérios, né? Esaú já tinha cometido erros muito sérios. Ele não tinha direito à bênção de primogenitura. Ele abriu mão disso, ele desprezou. Ele não podia estar nessa posição. Isaac, como pai, ele devia saber disso, e ele está fazendo algo que ele está fazendo por pura preferência, não procurando saber realmente o que Deus pensa, porque essa bênção que ele quer passar para o filho, como eu falei, não é uma coisa que já vem assim, da própria cabeça, é algo que precisa vir de Deus. Os pais amam os filhos e querem o melhor para os filhos, mas nós temos que saber o que Deus pensa e como passar, de que jeito passar essa bênção. Mas agora eu quero só aproveitar um último aspecto para entender até como assim, as avessas, isso também representa algo de Deus. Isaac está fazendo uma coisa muito sensual, assim, por causa de comida, por causa do gosto que ele tinha pela comida, ele vai contra tudo que Deus tinha falado, ele vai fazer o que ele quer, ele vai abençoar esse filho porque ele gosta dele e é da preferência dele. Mas eu fiquei pensando, quando olhei isso aqui, no versículo 4, que Isaac fala assim: faça uma comida daquela que eu gosto, porque quando eu comer dessa comida, isso vai me inspirar, isso vai fazer com que saia lá do fundo da minha alma uma bênção para você. Olhando desse aspecto que eu estou descrevendo, foi um erro de Isaac. Ele estava sendo governado pelas sensações dele, pelos sentidos, pela preferência, por uma coisa muito natural. Ele não poderia ter feito isso. Mas quando nós pensamos em Deus, que é perfeito, eu fiquei pensando, será que Deus também é movido não de uma forma aleatória ou por uma questão assim egoísta, mas o que a Bíblia fala para nós? Eu vou dar apenas 2 exemplos e assim nós poderíamos pensar em outros aspectos, mas eu queria mostrar assim que Deus também, como eu já mencionei, Deus não tem preferências por caprichos ou por alguma coisa assim. A gente não pode usar a palavra egoísta para Deus, porque Deus, ele visa a sua satisfação, ele visa o plano que ele tem, porque o plano dele é para o bem de todos. Então, Deus, ele, assim, a palavra egoísmo não cabe para Deus, a não ser que Deus fizesse algo para si mesmo à custa dos outros. Mas Deus não faz isso. Deus trabalha para a sua própria satisfação, mas para o bem dos outros. O funcionamento de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é cada um se doando, servindo, procurando o bem do outro
porque o bem do outro serve para o bem de todos. Então, por isso que a palavra egoísmo não cabe para Deus. Mas quando a gente pensa, será que tem alguma coisa que provoca, que instiga Deus a dar uma bênção? Tem sim, a Bíblia mostra isso. Então, eu pelo menos assim, as duas situações, na verdade tem uma terceira que talvez não seja muito explícita sobre bênção, mas eu vou mencionar 3 situações que podem comprovar que Deus também é movido. É movido. Deus, muitas partes da Bíblia mostram que Deus é tocado, que Deus é movido quando alguém faz alguma coisa específica, né? Então, o primeiro que me veio à mente é em Gênesis 8, logo depois do dilúvio, e a Bíblia fala em Gênesis 8, versículo 20, que Noé fez um altar ao Senhor. Depois do dilúvio, depois de sair da arca, Noé edificou um altar ao Senhor, tomando todos os animais limpos, de todos os animais limpos, de todas as aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E aí diz o seguinte, em versículo 21, o Senhor sentiu o suave cheiro. Então, alguma coisa tocou em Deus. Eu não estou falando que Deus é movido por um simples capricho, mas tem algo muito real aqui, porque lembra que Deus tinha ficado muito enojado com a humanidade, se arrependeu, tanta corrupção, tanta coisa ruim, que ele tinha se arrependido de fazer o homem, e aí ele preservou Noé e a sua família, e Noé ofereceu esse sacrifício a Deus, e o Senhor sentiu esse suave cheiro e disse em seu coração, só um parênteses aqui, como é que ele sabe o que Deus disse no coração dele? Quem que contou? Só pode ter sido o próprio Deus, né? Deus disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque de fato a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Jamais tornarei a ferir todos os seres viventes como fiz. Então ele dá uma espécie de bênção, né? Que a terra vai continuar, não vai deixar de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Deus falou assim, os ciclos da vida vão continuar, não vou mais interromper, porque eu senti esse cheiro suave. Então tem algo sim que toca o coração de Deus. Claro que não tem comparação entre Isaac, cego, não entendendo muito sobre os propósitos de Deus e querendo dar uma bênção por uma preferência pessoal. Mas eu comecei a pensar, mas isso mostra que realmente tem algo que produz uma bênção. Tem algo que toca em Deus. Existem situações que comovem Deus, que aparentemente pegam Deus de surpresa. Então, eu vou falar rapidamente sobre o outro exemplo, que eu não vou ler o texto, porque é mais extenso, e só assim, uma coisa que aconteceu, né, que me chama a atenção. Nas minhas aulas eu sempre faço referência a isso. Está em 2 Samuel 7, quando Davi fala que quer fazer uma casa para Deus. E Deus manda o profeta falar com ele. Primeiro, assim, é uma negativa. Não, você não vai fazer casa nenhuma para mim, eu nunca quis uma casa. Mas o ponto dessa história, que só vou citar de passagem, mas é uma das histórias que mais me comove na Bíblia inteira, é de sentir a reação de Deus a Davi. Porque
quando Davi fala assim, Deus, eu moro numa casa boa, o Senhor me deu tantas bênçãos, o Senhor cumpriu as promessas, eu estou muito bem, a nação de Israel está bem, o Senhor nos abençoou, cumpriu as promessas, nos deu bênçãos, mas o Senhor não tem uma casa, eu queria fazer uma casa digna, né? Depois, mais para o fim da vida, Davi vai passando para Salomão e fala assim, essa casa, ela tem que ser gloriosa, ela tem que ser diferente, é a casa para Deus. Então, quando Davi fala sobre isso, a resposta de Deus, que Deus mandou o profeta passar para ele, é uma resposta mais ou menos nesse sentido, assim, de que, Davi, você quis fazer uma coisa para mim, você quis me dar alguma coisa especial, então eu vou fazer uma casa para você. E Deus faz esse juramento, que é mais do que uma aliança, ele faz um juramento que nunca vai faltar um descendente de Davi, que a casa que ele quer para morar é a própria casa de Davi, a família de Davi, a descendência de Davi. Então, é uma bênção, se você olhar essa história toda em 2 Samuel 7, você vê, tem outras passagens que confirmam, como em Salmo 89, que falam assim, de como Deus deu uma bênção em resposta a algo que Davi fez. Aqui, por exemplo, na história de Isaac pediu. Isaac falou assim, Esaú, vá pegar uma caça para mim, faça uma comida. Isaac falou o que ele queria, mas Deus foi tocado por Davi, porque, como o texto ali explica, Deus não tinha pedido uma casa. Então, Davi sentiu de fazer algo, é o que mais toca qualquer pessoa. É quando um filho, quando alguém, um amigo, quando qualquer pessoa faz algo por você que você não pediu, que você não exigiu, que você nem falou que era aquilo que você queria, e alguém te conhece tão bem que faz exatamente o que você gostaria. É uma coisa impressionante. Então, eu estou transferindo essa carne gostosa da caça, esse guisado que Isaac pediu para Esaú. Eu estou dizendo, sim, nessa história é algo negativo, porque Isaac não está atento àquilo que realmente ele deveria fazer com a bênção dele. Mas é algo que nos mostra que, assim como Isaac falou assim, me traga essa carne que eu gosto, que quando eu comer essa carne que me dá um prazer, eu vou sentir uma vontade imensa de abençoar você, e a bênção vai fluir. E Deus também tem algo que flui, que toca no coração dele. E eu vou dar o terceiro exemplo, que não fala especificamente de uma bênção, mas claramente houve uma bênção. Acho que 3 evangelhos, pelo menos, contam essa história de como aquela mulher veio para Jesus um pouco antes da sua morte e derramou um perfume caríssimo. No Evangelho de João diz que o perfume encheu a casa toda. E nos evangelhos de Marcos e de Mateus e de Marcos, ele fala que onde for contado, onde for proclamado o evangelho, a história dessa mulher vai ser relatada, porque Jesus foi tocado. Os Judas e os outros discípulos ficaram escandalizados. Como é que você joga fora um perfume, todo o perfume? Podia usar um pouquinho. Mas como é que você joga fora algo, esse desperdício, esse jogar algo que custava muito caro para essa mulher que provavelmente não tinha muitos recursos? Então ela usou tudo que ela tinha, ela deu o mais precioso. Então isso gerou uma resposta. Jesus ficou admirado. Jesus falou assim, ela fez algo extraordinário. E aonde for proclamado o evangelho,
essa história vai ser contada. Então, nós temos esses 3 exemplos, mas tem muitos exemplos na Bíblia, assim, muitas situações em que você pode ver como Deus, Ele derrama o amor dele sobre nós. Ele nos ama antes de nós demonstrarmos algum merecimento para Ele. Ele deu o melhor que Ele tinha, tudo que Ele tinha em Jesus. Agora, Deus é tocado quando nós correspondemos a esse amor, quando nós nos doamos a Ele, quando nós trazemos algo que é um cheiro suave, né? O que Deus sentiu, e lembra que o holocausto, as coisas de Deus nunca são automáticas. Noé ofereceu aqueles animais, era um cheiro suave para Deus, mas você vai ver nos profetas, principalmente Isaías, mas outros profetas também falaram isso, que Deus às vezes tinha nojo dos holocaustos que eram oferecidos, porque não foram dados por amor, não foram feitos de coração. Então tem algo que gera um cheiro suave, algo que alimenta Deus, algo que toca nas emoções. Quando Isaac fala, eu quero comer essa comida, porque aí minha alma vai te abençoar. Eu fiquei pensando isso, se você pegar, se isso for aplicado para Deus, isso significa que quando nós fizemos algo como Davi fez, quando nós fazemos algo de coração, você sabe o que toca no coração de qualquer pessoa, um marido, um esposo, um pai, uma mãe, um filho, o que toca no coração não é um presente caro em si, né? O valor de um presente pode impressionar e pode significar algo, mas não é tanto a coisa, nem o valor em si. O maior valor é aquilo que vem do coração, aquilo que representa algo muito profundo do coração de alguém, por Deus e uns pelos outros, né? Então, a bênção, essa relação entre aquilo que você oferece para Deus, essa satisfação que é dada a Deus e uns aos outros também, né? Nós não sabemos como era a vida, algo que nós vamos explorar mais na próxima aula, mas essa família de Isaac, o que a gente vê aqui em Gênesis 27, é uma família totalmente separada. Rebeca, pelo menos nesse capítulo, ela não conversa com Isaac, ela não vai falar com Isaac, Isaac, o que você está fazendo? Lembra o que Deus falou, né? Isaac não conversa com Rebeca, Rebeca, estou pensando em abençoar Esaú, mas temos que abençoar Jacó. Eles não conversam, o capítulo inteiro dessas 4 pessoas não tem conversa entre Isaac e Rebeca. Não tem conversa entre Jacó e Esaú nesse capítulo, mas isso parece que mostra algo assim, um rompimento, uma coisa quebrada. Então, por isso que nós estamos vendo assim que essa bênção dada em função de uma carne gostosa tem alguma coisa errada, mas eu estou procurando mostrar algo que é válido, Você dá algo de valor para Deus e você dá algo de valor para alguém que você ama. Isso vai gerar uma bênção. E a bênção é algo que envolve Deus, precisa ter Deus presente, e as bênçãos verdadeiras que vão acontecer não são geradas por nossa cabeça em si, mas a transmissão e a motivação do amor é algo que move, é algo que faz essas coisas acontecerem, né? Então, Jesus ofereceu a vida dele ao Pai para fazer o que o Pai queria, e o Pai o abençoou. O Pai ficou assim, ele falou, este é o meu filho amado, em que eu tenho todo o prazer. Então, esse é o aspecto positivo da bênção.
e vamos terminar nesse ponto aqui. Eu falei que a gente ia dar uma olhada na história em si, mas isso vai ficar para a nossa próxima aula, que nós vamos analisar alguns outros aspectos e continuar procurando aquilo que pode nos ensinar mais sobre Deus e as contradições, as dificuldades de entender como isso pode ter acontecido nessa família que fazia parte do plano de Deus. Senhor, nós ficamos sempre admirados com os teus caminhos e queremos expandir nossa visão, queremos ver realmente quem o Senhor é. Não queremos ser pessoas que têm uma visão tão baixa, tão mesquinha de quem o Senhor é. Nós queremos entender de verdade quem é esse Deus que prometeu para Abraão e que está guiando a história. E quando acontecem coisas tão contrárias como nessa história da bênção, como que o Senhor vê isso? Mas obrigado por nos mostrar algo sobre a bênção, como é importante agradarmos a Ti, como é importante aprendermos qual é a comida gostosa que agrada o Teu coração e que faz o Teu coração transbordar de bênçãos sobre nós. Nós queremos aprender essa mutualidade. Sabemos que o Senhor está acima, que o Senhor sempre supera as nossas falhas, mas queremos aprender como agradar a Ti e pedimos que isso seja algo que motive a nossa vida sempre, em nome de Jesus. Amém.